Olá, sejam bem-vindos ao Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. No programa de hoje, nós recebemos a Karen Rebelo, uma executiva de alta expressão na área de tecnologia no Brasil. Ela é Principal Product Manager do Nubank e co-founder da Human Skills. É uma imensa satisfação estar contigo aqui, Karen, para aquecer motores, contextualizar o público que acompanha o Repórter 360 aqui pela tela da TV Band Paraná, assim como pelos canais digitais da emissora e do programa. Conta para nós, quem é a profissional Karen Rebelo? Eu sou uma mulher amazonense, vou fazer a minha descrição visual, branca, usando óculos, blusa verde, para aqueles que não podem me ver. Eu sou uma estrategista, apaixonada pelo mundo de produtos, apaixonada pelo mundo de inovação e, além de tudo, apaixonada também por desenvolver pessoas. Então, acho que nesses 4 pilares aí você encontra a Karen Rebelo. É um cenário completo que com certeza leva você a ter essa capacidade de, ao mesmo tempo, ser uma Principal Product Manager de uma empresa do porto do Nubank e também fundadora ou cofundadora aí da Human Skills, que são coisas completamente diferentes, mas eu imagino que tenham também conhecimentos complementares que você consiga utilizar nas duas frentes. Fala um pouquinho disso para nós. Então, Daniel, eu acho que a gente passou por vários saltos tecnológicos. O ser humano foi se potencializando cada vez mais com tecnologias como a inteligência artificial, teve a Revolução Industrial, então, assim, teve muitos avanços. Só que eu volto sempre ao básico. Ao mesmo tempo que eu vou nessa seara de tecnologia, estrategista, lançar produtos digitais, produtos de sucesso, como o Nubank lança hoje em dia, isso é um pedaço do quebra-cabeça. Mas existe um outro pedaço do quebra-cabeça, e até mais importante, que são pessoas. E eu acredito muito, e é por isso que eu tenho esse meu outro lado de cofundadora da Human Skills, que faz parte do meu propósito para desenvolver pessoas e desenvolver líderes executivos, pessoas que podem tocar outras pessoas e ajudar a escalar esse potencial das habilidades humanas pelo mundo. Eu vou trazer um pequeno dado e você vai perceber que eu sou uma pessoa apaixonada por dados. Até quando eu entrei no Nubank, eu entrei na área de dados e inteligência artificial. Mas se você olhar hoje, Google for Startups, uma pesquisa que foi lançada recentemente, acho que não tem alguns meses, fala o seguinte: a gente vai ter 85 milhões de vagas disponíveis sem profissionais que possam ocupá-las. Pelo simples fato de que as pessoas não vão estar capacitadas. E quando você pergunta, a maioria da falta de capacidade estará na parte de habilidades humanas. Tecnologia é fantástico, vai nos levar muito longe, mas só vai nos levar longe se tivermos pessoas com as habilidades humanas, com pensamento analítico, pensamento estratégico, disruptivo, para chegar até lá. É como se fosse quase um quebra-cabeça. As duas partes se encaixam. Tecnologia de um lado, estratégia junto com pessoas. Esses dois mundos se encaixam perfeitamente na minha cabeça. E é isso que vai alavancar a gente para um mundo melhor. Karen, quando você fala a respeito da situação dos 85 milhões de vagas, sem pessoas capacitadas devidamente, especialmente na parte das human skills, vamos falar assim, brincando aqui com o nome da sua iniciativa, você pode acreditar um pouco disso a uma situação geracional também? Um pouco, porém, eu não diria que só cabe, essa culpa, entre aspas, não cabe somente à parte geracional. Por quê? A gente teve um fator enorme e, assim, determinante para fazer uma mudança no mundo, que foi uma pandemia. Quando a gente traz essa pandemia e a gente coloca no contexto de habilidades humanas, a gente tem todos os seres humanos ficando isolados, dentro do seu círculo familiar menor, trabalhando remotamente, só se vendo através de um Zoom, de uma ferramenta de comunicação virtual. E com isso, o que aconteceu nesse período da pandemia? As pessoas começaram a perder o tato. Eu digo que as habilidades humanas, se você tivesse uma medição, se a gente soubesse que isso tudo ia acontecer pré-pandemia e pós-pandemia, mais uma vez dados que eu adoro, você veria que as pessoas tiveram um retrocesso na arte de se comunicar, tiveram problemas no pensar, no dialogar, no discutir problemas. E a gente sabe que eu vou puxar um outro dado, que times diversos
Ideias diversas sempre constroem soluções melhores. Só que para você ter ideias diversas, você precisa saber argumentar para você chegar numa ideia muito melhor do que a que você começou. Só que imagina, as pessoas ficaram fechadas, reclusas, conversando muito pouco, interagindo muito menos, tendo só que falar ali o trivial do trabalho e vivendo no seu núcleo menor. Então, independente da geração, todos passaram por essa pandemia. E muitos, na volta, no retorno depois da pandemia, sentiram muitas dificuldades em retomar o convívio social. A gente está falando também de retomar as habilidades humanas, né? E muitas que ficaram lá para trás, enferrujadas, as pessoas falaram, não, meu Deus, mas eu tenho que correr atrás da inteligência artificial, eu tenho que aprender o chat GPT, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E se esqueceram que, na verdade, mesmo o chat GPT não vai te entender se você não souber articular um pensamento. E aí, por isso que eu te falo, é geracional mais ou menos. A questão do geracional, eu vejo muito do ponto de vista da dopamina, que ela é liberada muito pelas telas, e aí a gente está falando da geração das telas, da alfa e tudo mais. Então, aquele ficar muito na tela, encurtar os pensamentos, o tempo de raciocínio, né, nesse vício pela dopamina. Porém, a pandemia, ela colocou quase todo mundo de volta a estaca zero. E aí, estamos nós todos procurando de volta o resgate das habilidades humanas, para que a gente possa usar isso como fundação para, então, ter os hard skills, né, que seriam os conhecimentos técnicos. E é muito mais fácil desenvolver conhecimento técnico quando você tem um pensamento analítico, pensamento disruptivo, quando você tem comunicação, quando você articula. Então, uma coisa puxa a outra. Karen, eu vi esses dias uma charge fantástica e ela trazia o seguinte: não me preocupa o crescimento da inteligência artificial, me preocupa a redução da inteligência natural. Queria dar esse complemento a tudo que você está trazendo. Claro, essa inteligência não estamos especificando se estamos falando de inteligência humana, se estamos falando da capacidade técnica ou de qualquer outra nuance de inteligência, mas a lógica como um todo chama muito a atenção. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também da empregabilidade versus inteligência artificial. Já dá para ter ideia do que está para vir aí pela frente? Então, Daniel, é fantástico, porque eu estava participando de um outro podcast e eu até comentei com a entrevistadora justamente sobre isso, porque até recente eu estava na área de inteligência artificial do Nubank e recebi uma oferta interna dentro do Nubank para uma outra área e mudei. Mas, obviamente, todo mundo acaba me associando muito ainda à inteligência artificial, até pelo meu background e tudo, pelo meu contexto. E aí, quando a gente fala de empregabilidade, todo mundo sempre me pergunta, Karen, o chat GPT vai tirar meu emprego? Essa é a pergunta mais comum. E minha resposta é o seguinte: a inteligência artificial, assim como tantas outras tecnologias que vieram, ela vai potencializar o ser humano. Eu vou dar um exemplo muito lúdico que eu usei com a minha fisioterapeuta. Eu adoro contar histórias. Eu estava na fisioterapia, ela perguntou, Karen, você que é da área de inteligência artificial, me conta, vai roubar o emprego de todo mundo, sim ou não? Só quero uma resposta. Eu falei assim, olha, vou te fazer uma pergunta. Quando vieram todos esses equipamentos para fazer fisioterapia, você perdeu seu emprego? Ela falou, mas o que isso tem a ver? Eu falei assim, só me responde. Ela disse assim, não, mas claro que não. Eu tenho uma técnica, eu sei onde aplicar o aparelho, eu sei onde passar o aparelho na pessoa, mas tem toda uma técnica, não é assim. Isso aqui só serviu para me ajudar a fazer melhor o meu trabalho. Falei, bingo, você respondeu para mim. O chat GPT, ele na verdade, ele é como se fosse um assistente júnior, um estagiário. Ele está aprendendo, né? A inteligência artificial, todos os modelos, eles vão aprender, né? E, obviamente, vai cada vez ficar melhor. Mas o fato é o seguinte, a empregabilidade, quem vai roubar o emprego do outro, não é o chat GPT. É um outro humano que faz excelente uso do chat GPT. É um outro humano que faz excelente uso do Bard. É um outro humano que faz excelente uso de inteligência artificial ou de qualquer outra ferramenta de produtividade. Porque eu classifico todas essas ferramentas de inteligência artificial num pacote de ferramentas de produtividade para potencializar o ser humano. Então, na verdade, a empregabilidade, ela vai dar uma balançada, porque vão ter outros skills. Por exemplo, uma coisa muito interessante que você provavelmente já deve estar super antenado é que tem cursos de prompt agora. Eu nunca imaginei que as pessoas iam procurar aprender a escrever prompt para o chat GPT. Para quem não conhece prompt, o chat GPT tem lá a caixinha e aí você escreve, faz uma pergunta para o chat GPT. Mas não é só fazer uma pergunta, tem o melhor jeito de fazer uma pergunta, dar o contexto e tudo mais.
existem pessoas ganhando dinheiro, monetizando como escrever o prompt, a tal da perguntinha. E então, na verdade, a empregabilidade ela vai dar uma chacoalhada, com certeza. Mas o ser humano não vai perder o emprego para o chat GPT. Ele vai perder o emprego, provavelmente, para uma pessoa que sabe usar muito bem a inteligência artificial. E, obviamente, tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, isso não é de hoje, não veio com a inteligência artificial. Isso já está sendo automatizado de muito tempo atrás. Então, várias tarefas, quando vieram os robôs na época da Revolução Industrial, quando vieram os robôs para as fábricas, colocar pecinha e tal, muitos, né, perderam seus empregos ali. Mas muitos simplesmente fizeram o upscale, né? Ou seja, eles mudaram de trabalho para um trabalho melhor, desde que eles estivessem com a mente aberta para aprender novas habilidades. Então, o ponto é o seguinte: a cada revolução tecnológica, a cada nova tecnologia, o ser humano precisa se abrir para novos aprendizados. E quem começa a se abrir e aprender a arte de desaprender algo e aprender algo novo mais rápido, que é o aprendizado contínuo, né? Ele vai estar sempre ali e vai estar sempre um passo à frente, que essa é a beleza. Karen Rebelo, a claridade do que você traz em relação a essa questão de empregabilidade e inteligência artificial é maravilhosa. Isso é algo que, com certeza, quem aqui nos acompanha e tem esse temor, precisa levar em consideração. Mas fica aqui já uma pitada do que a gente vai falar no segundo bloco do programa. Agora nós vamos ao nosso intervalo. Em seguida, voltamos à edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Até já. Voltamos à edição de hoje do Repórter 360, conversando com a Karen Rebelo, ela que é Principal Product Manager do Nubank e co-founder da Human Skills. Karen, antes do intervalo, nós falamos sobre, entre outros temas, inteligência artificial, e eu gostaria de falar contigo a respeito de curadoria e inteligência artificial. Como funciona isso? Daniel, primeiro vamos dar um passinho atrás. Vai muito além da curadoria, tá? A inteligência artificial hoje tem vários detalhes que a gente precisa tomar cuidado. E eu gostaria de começar com um detalhe um pouco atrás. Os vieses que a gente tem nas inteligências artificiais, os modelos de aprendizado, né, os modelos, os algoritmos, os programas que estão por trás da inteligência artificial. Comumente, quando eu estou dando entrevista ou fazendo palestra, eu sempre trago esse tema da parte do viés. Porque vamos pensar o seguinte: toda a parte de inteligência artificial, todos os modelos que são construídos, eles são construídos por seres humanos. Ou seja, o ChatGPT ele não nasceu sozinho. Alguém o construiu. E aí, quando a gente pensa assim, mas quem construiu o ChatGPT? O primeiro pensamento lógico é o seguinte: vamos analisar quem é a população de tecnologia do mundo. Ela, em sua grande maioria, ela é uma população branca, de homens, cis, que tem normalmente um pensamento muito parecido, porque eles têm vivências muito parecidas, porque eles são de um tipo de pessoa. E aí, o que acontece? Quando as pessoas desenvolvem, né, esses times, que a gente fala tanto em times diversos, tem que ter times diversos, o primeiro grande impacto que a gente está vendo na parte de inteligência artificial é quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, ou para o Bard, ou para qualquer outra inteligência artificial, e a resposta volta enviesada. Por exemplo, você faz uma pergunta, ou, por exemplo, para essa inteligência artificial, que você pede uma imagem de uma pessoa indiana, da Índia. Vai sempre te trazer uma pessoa toda caracterizada. Mas será que todas as pessoas na Índia andam caracterizadas com roupa de festa? Não. Você pede, eu quero alguém no Brasil. Aí vai trazer uma pessoa com traços assim, assado. Mas olha você é branco, eu sou branca. E todas as pessoas que vão aparecer no Brasil, baseados na inteligência artificial, vão ser morenas, em sua grande maioria. Que a maioria da população brasileira, ou as pessoas entendem que a maioria da população brasileira é mais morena. Isso é um viés. E é um viés que é difícil de remover. Por quê? Porque as pessoas que estão programando e ajudando os algoritmos, os modelos a serem treinados, eles não conhecem outra realidade, é a realidade que eles conhecem. Então, diversidade nunca foi tão importante para que a gente não leve a inteligência artificial para um caminho estranho. É Até porque impressionante o raciocínio que você traz, impressionante.
porque a fábrica do pensamento ela precisa ser diversa. Do Claro, contrário, ela vai ser baseada numa amostragem. Eu nunca havia pensado dessa maneira. Te devolvo a palavra. Daniel, eu vou te dar um exemplo mais lúdico, que vai ficar mais assim, provavelmente na mente dos telespectadores, das pessoas que estão nos assistindo. Por quê? Eu estava com meu filho fazendo a tarefa de casa no final de semana. E eu costumo ensinar a eles todas as ferramentas de tecnologia. Eu sou tech, né, gente? Não tem como eu não ensinar. E eu sempre abro o chat GPT para fazer pesquisas. E aí, nós fomos fazer uma pesquisa. E aí, a gente estava fazendo pesquisa sobre a cultura africana, que era o tema que ele estava estudando. E vieram vários parágrafos enviesados. E meu filho falou assim: Mamãe, mas isso é racismo. Meu filho tem 8 anos de idade. Em algum momento, o chat GPT, por alguma base de dados, trouxe uma palavrinha lá que a professora já tinha explicado para ele que aquela palavra não se deve usar, porque é considerada uma palavra racista, que a pessoa da cultura africana pode se sentir ofendida. Olha que coisa fantástica, uma criança de 8 anos detectou um viés de uma inteligência artificial. Aí você me fala, o chat GPT vai substituir um emprego? Volto a te dizer que não. Se o meu filho de 8 anos consegue identificar um viés, ainda está longe, tá, gente? Pode ficar, fica tranquilo, que ainda tem chão aí para rodar, porque ainda tem muita coisa para arrumar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria trazer é também a ética. E eu vou trazer um outro exemplo muito lúdico que vai, acho que, grudar na cabeça das pessoas. Quando você está escrevendo, você, digamos que é um escritor, vai escrever um post para o LinkedIn, ou vai escrever um livro, até para ser mais poético. E aí você quer organizar seus pensamentos. E você digita lá no chat GPT ou no Bard para ele dar um tapa no visual, organizar as ideias e deixar mais bem escrito. A minha pergunta, o texto, o livro é seu ou do chat GPT agora? Pois é, essa questão da autoria tem sido objeto de debate, inclusive houve, se eu não me engano, nos Estados Unidos, uma coisa que já foi levada aos tribunais, né, nesse sentido. Então, aí a gente volta para a história do plágio, porque na hora que você submete ao chat GPT, ele faz um mesh, ele mescla com tudo que ele tem na base de dados para reorganizar teus pensamentos. E será que quando ele reorganizou os teus pensamentos naquele teu livro que você quer lançar, com as tuas ideias, ele não pegou a ideia de alguém que já foi treinado? Será que não é plágio? Opa, mais um alerta aí que a gente também tem que cuidar. Então tem toda essa parte da ética, né? Da ética das informações, da ética de, por exemplo, eu estou conversando com o chat GPT. Gente, o chat GPT ele aprende tudo. Ou seja, se eu coloco qualquer informação sensitiva, qualquer informação que eu não gostaria que alguém soubesse, o chat GPT não é seu amigo. Não é para contar para ele. Então, e as pessoas ainda não entendem que, por exemplo, todas as leis de LGPD, GDPR, que é da Europa, o chat GPT, ele simplesmente aprende com o que você fala. Então, ainda há muitas discussões sobre privacidade de dados, sobre a ética de como usar os dados que o ChatGPT gera, há essa parte de viés, diversidade. Então, tem tudo isso que ainda tem uma seara muito grande a ser explorada. Então, a curadoria é um dos pontos, mas a gente tem uma gama ainda que a gente tem que amadurecer nesse âmbito. Fazendo uma brincadeira com o que você tinha falado logo antes, a respeito de tudo que pode vir num chat GPT, ou equivalente, ser uma espécie de um estagiário como um profissional, a gente pode levar em consideração uma situação que eu já vi acontecer algumas vezes. Eu já vi pessoas falarem o seguinte: o Google Tradutor ele não é confiável, não usemos. Eu falo, peraí, vamos lá. Quando você pega uma pessoa altamente experimentada no idioma inglês, um falante português, fluente em inglês, aquela pessoa vai ganhar muito tempo, porque ela coloca aquele texto inteiro no Google Tradutor ou numa outra ferramenta dessa natureza, e ela tem capacidade para olhar aquela tradução e simplesmente corrigir, porque ela não vai ficar perfeita. Mas é muito mais fácil corrigir do que ela fazer toda aquela redação. Então, é um exemplo daquilo que você trouxe muito bem, de que, né, a pessoa não vai perder emprego para o chat GPT, ela vai perder o emprego para quem sabe usar o chat GPT.
Então, ficam as fortes palavras aí da Karen Rebelo para todo mundo que acompanha o nosso programa aqui, o Repórter 360. Karen, você fala também sobre produtização em um mundo volátil e incerto. O que é a produtização nesse sentido? E como assim o mundo volátil e incerto? Sabemos que nele vivemos, mas contextualiza o que você quer dizer com essa frase como um todo. Então, quando a gente fala, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do mundo Bunny, mundo VUCA, e o mundo vai recebendo apelidos. Nada mais é do que toda a velocidade que está se imprimindo no mundo de mudanças. Então, por exemplo, se a gente observar as mudanças que vêm acontecendo em nível de tecnologia, em nível de sociedade, em nível comportamental entre as pessoas, elas estão cada vez mais rápidas, né? Então, é óbvio, né, que se a gente pegar toda essa análise desse mundo, dessas pessoas que estão em constante evolução e mudança, os desejos dessas pessoas, as dores que essas pessoas enfrentam no seu dia a dia, elas também estão mudando com muito mais rapidez, né? Quando a gente fala da produtização, é você observar que para cada dor que o indivíduo tem, existe um produto que pode salvar aquele indivíduo, ou existe um produto que pode sanar uma dor. Então, por exemplo, vamos pensar muito antes do Uber ser concebido ou ser criado, né? Esse marketplace que reúne os motoristas e as pessoas que querem viajar na mobilidade urbana. Existia uma dor. Existia todo um sistema onde não tinham tantos carros, né? Não tinham tantos táxis. Às vezes, quando chovia, era muito difícil pegar táxi, você tinha que ligar para o táxi, era tudo via telefone, e você tinha que ter o cartãozinho, senão você esquecia o número. Tinha um milhão de situações. Existia uma dor latente. Assim como também existia uma dor latente do sistema financeiro, que o Nubank veio e disruptou. Existia uma dor latente com relação às altas taxas, a falta de ter um acesso ao sistema muitas vezes. Então, existe sempre uma dor. E nós, do lado de produtos, quando a gente pensa nas estratégias de produto, por isso que eu gosto de aliar sempre ser uma estrategista e estar junto com o produto, quando a gente pensa nessas dores que estão mudando muito mais rapidamente, a gente tem que trazer esse olhar centrado no cliente, e é por isso que eu adoro um dos princípios do Nubank, que é que nossos clientes nos amem fanaticamente, né? Então, eu adoro isso, porque quando desenvolvemos produtos, você está sempre sanando uma dor. Só que a dor, ela está mudando muito mais rápido. Então, imagina você, é quase você tentar acertar um alvo móvel. Porque o mundo está mudando, as dores estão mudando, estão sendo introduzidas novos atores dentro desse mundo, e quando esses atores são introduzidos, as dores podem se potencializar, ficar pior, ou elas podem diminuir. Então, quando eu falo assim nessa produtização nesse mundo volátil, acontece muito de você estar sempre baseando e ancorando toda a parte de desenvolvimento de produto no teu cliente, na dor. E estar muito antenado por todas as possíveis variantes que podem estar puxando essa dor para cima ou puxando essa dor para baixo. Porque senão a estratégia do teu produto, ela está sempre muito suscetível a você estar preparando o teu produto, a tua visão de produto, o mundo mudou. E aí teu produto sai nem da casca. Tipo, ele nem começa, já falhou. Então, e hoje em dia a gente percebe muito que teve um boom das startups, né? Hoje você vê startup para tudo quanto é lado, tem produto para servir tudo. Mas o que as pessoas às vezes perdem é o timing, ou seja, é o tempo. Putz, eu tenho que resolver uma dor e eu tenho que entender quais são todas as variantes que podem puxar essa dor para cima ou para baixo. Porque se o cliente continuar, parar de sentir daqui a 5 minutos e eu continuar investindo num produto, eu estou jogando dinheiro fora. A startup, ela com certeza vai morrer, vai chegar ali no Vale da Morte e, ups, já era, vai desaparecer. O que acontece na maioria? A maioria das startups morre no primeiro ano e, em seguida, mais uma grande parte morre até 4 anos. Justamente por isso, porque muitas ficam na onda de se apaixonar pelo produto e esquecem que estão resolvendo uma dor de um cliente. E o mundo está mudando muito rápido. Quem está na área de produtos
estratégia e produtos, precisa estar muito antenado, muito ancorado e embasado em todas as variáveis que podem estar fazendo essa dor para cima ou para baixo, esse termômetro. Então, são as palavras aí da Karen Rebelo, a Principal Product Manager do Nubank, co-founder da Human Skills, executiva de TI, palestrante, uma pessoa inspiradora, mentora de founders, líderes executivos e investidora anjo. A gente compartilha aqui em tela o contato da Karen Rebelo no LinkedIn, para quem quiser manter contato com ela. E Karen, que honra recebê-la aqui no Repórter 360. Sabe que as portas da casa estão sempre abertas para você. Uma honra estar com você, muito obrigada pelo convite. Espero ter contribuído imensamente com insights aí para vocês e me coloco à disposição no LinkedIn, nas redes sociais. Caso queiram entrar em contato, estou à disposição. Com certeza contribuiu muito. E assim encerramos a edição de hoje do Repórter 360, um giro pelo mundo da comunicação. Acompanhe também os nossos conteúdos pelo repórter360.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo fim de semana. Tchau!